pegamos um tema que está em alta, que é necessário. Nós estamos falando sobre depressão, o mal do século XXI. Então, eu queria falar com o senhor também, bispo, sobre esse momento, né, pós-pandemia. O senhor acha que depois da pandemia houve um crescimento da depressão? Demais, por causa da desilusão e acompanhado da perda do sentido da vida. Hum, Muitas pessoas realmente viram a fragilidade do que estavam construindo, né? sim, Olharam para suas carreiras, né, para muitas coisas e viram que, tipo assim, isso é muito frágil, mas também não tem em que se agarrar. uau, É por isso que tem aumentado muito. E por incrível que pareça, posso falar? sim, Dentro da igreja também. sim, Muitos estavam firmados em lugares errados. Muitos. uau, verdade, Muitos. Inclusive pastores. sim, A esperança não é o que a Bíblia diz em Romanos 5:6. Não traz confusão. A esperança não traz confusão. exatamente, Muitos tinham uma esperança totalmente natural, até mesmo carnal. sim, Mas o Senhor diz assim: a esperança que se adia adoece a alma, mas é essa esperança carnal, é essa esperança no temporal. Por que que eu acredito que uau, a pandemia piorou bastante isso? Porque mostrou a finitude do ser humano. E a maioria não tem uma resposta para essa finitude. Mas aqueles que creem num propósito eterno, aí sim, esses estão firmes. Mas de forma geral, essa perda do sentido, essa perda de propósito, sabe, esses lugares assim de desilusão aumentaram vertiginosamente. é, o que o senhor diria como psicanalista para pessoas que sofreram um luto? Eu já ouvi coisas assim tão dolorosas, por exemplo, pessoas que perderam o pai, depois perdeu a mãe para a pandemia, depois perdeu um irmão, tipo, chegou até perder três, quatro pessoas muito próximas da família. O que você diria sobre o luto, né? Porque a gente percebe que é como se a gente tivesse tão desesperado pelo tempo do ativismo que existem pessoas que sofreram um dano há 2 anos atrás, que com certeza não superaram ainda a perda dos seus entes queridos. O luto, ele deve ser um tempo respeitado? Como é que a psicanálise responde a isso? Sim, a elaboração do luto ela é fundamental. Agora, por que que a maioria ainda está se sentindo penalizada pelas perdas que teve? Porque a maioria não velou, né? É 99% das pessoas verdade, não é velaram o verdade, corpo. que é uma Então, necessidade, né? a falta dessa Meu visualização, Deus, ela trouxe um dano psicoemocional meu violento demais. Deus, É uma verdade. agressão. Por quê? Porque nós, como seres humanos, não fomos preparados para a morte. Sim, sim, Ela foi uma condição de justiça de Deus por causa do sim, pecado. sim, Entende? Então, a maioria não entende essa finitude, não entende esse lugar, sabe, que nós estamos. Agora, a elaboração do luto é fundamental. O luto ele tem 5 fases e é importante passar por todas elas. olha só, E a primeira fase é a aceitação. A maioria de nós ainda nega isso. olha só, Não, mas a minha mãe não podia. sim. Tantas pessoas ruins no mundo, a minha mãe tão Tem boa, essas perguntas mesmo. né? Então por que minha mãe? E na verdade, essa aceitação não é que você vai esquecer a sua mãe ou esquecer o seu pai ou um ente querido. Na verdade, ela tem a ver com um lugar que você vai perceber que a humanidade, nesse aspecto físico, é finita. Sim, Quer dizer, vai existir um tempo realmente de duração. Foi dramático? Foi, mas começa com essa aceitação do luto. sim, A maioria nega o luto. A olha negação do só, luto é o primeiro problema que está trazendo muita depressão. A segunda é realmente seria a visualização, onde muitos não
visualizaram. Então, você tem que trazer à memória, junto com essa visualização que você não teve do corpo, Sim, o que nós chamamos do que te dá esperança. sim, Qual é a sua crença quanto a isso? O que que você acredita? Entende? Em uma vida eterna, né? O que que você acredita a respeito de Deus na questão do ser humano? Então, a elaboração, não dá para a gente trabalhar esse ponto porque é bem amplo, né? sim, Mas a elaboração do luto, ela é fundamental, sim. porque vai trazer para você a consciência de exatamente esse lugar de finitude, mas também um lugar de destino. Então, eu preciso acreditar em algo, Uhum, eu preciso ter uma crença. O problema é que nós estamos falando, a maioria está se perdendo no propósito, não tem sim. uma crença, não acredita. E para lá onde aconteceu a tragédia, a dor. Isso. Está paralisada, né? Uhum, É o que nós falamos anteriormente. A, a memória dela está prendendo ela no passado. sim, Entende? Então ela não vive. E às vezes ela se sente até culpada, né? sim, Ai, eu não posso ir nessa festa porque fulano ia sempre e se sim, alegrava, eu não vou desonrá-lo, eu não vou... Nada, você não está desonrando a memória. Pelo contrário, com certeza essa pessoa quereria que você estivesse bem. Então você deve se arrumar, você deve ir, você deve participar, você deve se relacionar, você deve conviver para que você viva bem.